olha só, nós vamos fazer a correção, mas de início eu vou estar mostrando para vocês, falando um pouco sobre o resultado, né? Nós fizemos então o simulado 2, né, referente às questões. E assim, foi muito poucos alunos que chegaram uns 12%, a porcentagem, né, de acerto maior. Então, apenas 12% de vocês conseguiram, então, chegar na porcentagem maior de português e 30% chegaram ao nível 4 de matemática. Então, é muito pouco referente à nossa necessidade, tá? Então, olha só. Eu inseri aqui, deixa eu ver aqui. Então, olha só. Yasmin Caroline, ela acertou 31% de matemática e 22% de português. O Alisson, 56% de matemática e 53% de português. Vinícius, 11% de português e 19% de matemática. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Simulado 2. Só conferir aqui se é isso mesmo. Isso mesmo. Valentina, 56% português, 38% matemática. Thalita, 67% português, 85% de matemática. Silvia, 67% português, 31% matemática. Renato, 67% português, 54% matemática. Raíssa, 89% português, 77% matemática. Maria Vitória, 56% português, 46% matemática. Lise, 89% português e 62% matemática. Lara Camille, 67% português, 77% matemática. Gabriel, 67% português e 62% matemática. Jean, 67% português, 69% matemática. Yuri, 11% português, 46% matemática. Gustavo, 67% português, 31% matemática. Gabriel, 78% português, 62% matemática. Érica, 56% português, 54% matemática. Edgar, 56% português e 23% matemática. O Eliel aqui só tem o de matemática, ele não tem o resultado de português, que ele não me enviou ainda. Davi, 33% português, 62% matemática. Daniel, 33% português, 31% matemática. Bruna Fernandes, 89% português e 92% matemática, uma das melhores notas. Arthur, 67% português, 77% matemática. Ana Luísa Mendes, 56% português e 31% matemática. Ana Luísa Barreto, 44% português e 69% matemática. Alex, 56% português e 54% matemática. Juan, 56% português e ele não me enviou ainda o gabarito de matemática. A Mariana também ainda não me enviou, tá? Eu queria que vocês pensassem um pouco sobre esses dados, né? E aí, quando a gente for responder o outro simulado, vocês se dedicarem um pouco mais na questão de leitura, né? De entender a questão que está sendo proposta para vocês, tá? Tudo isso vocês precisam. Então, eu tirei quantos pontos? Então, vamos lá. Agora a gente vai, então, para a correção. Lição 10. Júlio adora ir ao cinema. Ele aprendeu lendo uma revista. 6 ao 10.
das lições 6 ao 10. Questão 1. Júlio adora ir ao cinema. Ele aprendeu, lendo uma revista, como descobrir os melhores lugares para assistir a filmes numa sala de cinema. Ele entrou no site do cinema a que costuma ir e descobriu que os melhores lugares são os destacados em azul na figura abaixo. Então veja, a tela está aí, né? E aí está as opções dele que ele poderia sentar. As 4 cadeiras disponíveis para o filme a que Júlio quer assistir são K4, L1, M7 e R5. Qual delas Júlio deve escolher se quiser sentar em um dos melhores lugares para assistir o filme? M7. Por quê? Porque ela está bem centralizada, não é? Então aqui a gente pode entender que é o melhor lugar, né? Para que ele possa estar se posicionando para poder assistir o filme. A questão 2. Adilson está fazendo um tratamento e precisa tomar um remédio por 20 dias. Ele já completou 10 dias de tratamento. Portanto, Adilson já cumpriu qual quantidade? Ele precisa fazer um tratamento de 20 dias. Só que ele já conseguiu fazer a metade. Um meio, né? Ele já conseguiu fazer a metade do tratamento. Porque por exemplo, a fração ela divide em 2 partes aí, não é? Então, aí, a parte maior não é 20? Não é? Então, se nós dividirmos ela no meio, vai ficar qual quantidade? 10. Então, vai ficar um meio, né, do atendimento para poder, do tratamento para ele. Então, qual que é a questão correta? 1 meio. O 1 e o 2. 1 meio. Questão 3. Mário comprou um frasco de 300 ml de adubo líquido para colocar em suas plantas. Cada uma delas está plantada em um vaso. No rótulo do frasco tinha a informação de colocar 10 ml do adubo em um vaso, em cada vaso. Se Mário usar esse adubo líquido em 20 vasos, o que vocês têm que fazer aí para resolver essa questão? Vocês precisam o quê? Multiplicar 20 por quanto? 10. Por 10. Então, quando você multiplicar 20 por 10, vai dar qual resultado? 20. Vai dar o quê? 20 por 10 vai dar quanto, gente? 30. Vai dar 200, gente. Quantas vezes que é 20 por 10? Olha só. Ó, eu tenho 20 unidades, eu vou multiplicar por 10. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200. E lá tinha, o vidro era de 300 ml. Eu pego os 300, eu retiro os 200 ml, né? 0, 0, aqui 3 menos 2 é 1. Vai restar o quê? 100 ml. Então, a pergunta aqui está falando o quê? Se Mário usar esse adubo líquido em 20 vasos, o que vai acontecer? Irá sobrar menos da metade do frasco, isso mesmo. Questão B. Isso. B de bola. Consegui. Só que ela não me respondeu. Ela só falou ok. Não falou se vinha ou se não. Aí sobre as atividades, a Suzy vai ser enviada dia 8. Se quiser organizar e mandar, que a gente vai organizando. Tá. Certo.
Olha só, meus amores, então vamos dar continuidade aqui, tá? Observe o quadro de polígonos a seguir. Então aqui nós temos uma estrela, nós temos um pentágono, um triângulo, um retângulo irregular e nós temos um cubo também. A figura com maior quantidade de lados devem ser circulada de azul. Qual que é a figura com maior quantidade de lados? A estrela. E a figura com a menor quantidade de lados de vermelho. Qual que é a menor quantidade? Qual é o quadro correto? A letra A, né? Porque dá a sequência. Então nós devemos, aqui nós reconhecemos o primeiro polígono como tendo 8 lados, que é a estrela. E o terceiro polígono como tendo 3 lados, que então, né, é o triângulo, né? Que ele está invertido, mas continua sendo o triângulo. Questão 5, ela foi anulada, tá? Nós vamos para a questão 6. A vitamina C ajuda a proteger nossa saúde de problemas cardiovasculares, problemas na visão, febre, resfriados, gripes, entre outras doenças. A tabela a seguir mostra a quantidade de vitamina C contida em 100 gramas de 5 tipos de frutas. Então, vitamina C, né, contida em 100 gramas da fruta, a fruta e a quantidade em miligramas. O abacaxi tem quantas miligramas? 48. A acerola? 1.600. A goiaba? 228. A laranja? 59. O mamão? 62. Isso mesmo. Então, a fruta que contém a menor quantidade de vitamina C e a fruta que contém a maior quantidade de vitamina C é qual? A isso mesmo, muito bem. Bruna, lê para nós aí essa questão da 7. Toda, pode ler. Então, a diferença de altura entre eles é de? 1,84 m. Isso mesmo. Nossa, que diferença gritante, né? De um para o outro, né? Um grande demais e o outro pequeno demais. É bem complicado, né? 1,84 m, você falou? 1,84 m, meu amor. Letra C. A outra questão. Na geometria, um ângulo pode ser classificado como obtuso se ele é maior que um ângulo reto. Então, um ângulo reto, né, ele é aquele ângulo assim, como eu mostrei para vocês na porta aquele dia. Se eu abrir a porta ficar reta, ela está com 90 graus, é um ângulo reto. Se eu abrir ela para ficar maior do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. E se eu diminuir ela para menor, ele fica menos de 90 graus. Então, observe as 4 figuras abaixo desenhadas sobre uma malha quadriculada. 1, 2, 3, 4. Dessas figuras, duas figuras dessa possuem um ângulo obtuso. Essas figuras são as de números 1 e 3, porque as outras, né, elas são, os lados delas, né, elas são figuras bidimensionais e os seus ângulos, né, eles são paralelos. A letra B. 9. Após passar por uma cirurgia, o médico de Gilson recomendou a ele que caminhasse em uma esteira para ajudar na sua recuperação. No início, ele caminhava 500 metros por dia. Então, aqui nós já sabemos que por dia ele caminhava 500 metros.
E um ano depois, já estava caminhando 3 quilômetros por dia. Após um ano, Gilson estava caminhando qual quantidade? 2.500 metros a mais. Por quê? Porque 1 quilômetro equivale a quantos metros? 1.000. 1.000 metros. Então, 3 quilômetros equivaleria a quanto? 3.000, não é? Aí, o que a gente faz? A gente pega os 3.000 e subtrai pelos 500 metros que ele andava por dia para poder descobrir o resultado. Então, dá 2.500. A tabela a seguir traz os 5 jogadores que mais atuaram pela seleção brasileira de futebol masculino até o início de 2019. Então, nós temos o jogador Cafu, com qual quantidade de jogos? 149. Roberto Carlos. 132. Roberto Rivelino. 120. Pelé. 103. Djalma Santos. 103. A soma dos totais de jogos desses 5 jogadores é de quanto? 627. Isso mesmo, a gente pega toda essa quantidade, faz a soma, né? Para chegar ao resultado. 627. Isso. Questão 11. Observe os polígonos representados na malha quadriculada agora. Abaixo, quer dizer. Indique o número do polígono que não possui lados perpendiculares. O que é lados perpendiculares? Lados... Isso, os perpendiculares, eles são... O quê? Isso mesmo. Então, olha só, qual que é a questão que não possui lados perpendiculares? A 3, né? A letra C. Então, a letra C, né? Aqui nós temos que identificar os quadriláteros, né? E observar as posições relativas entre os seus lados paralelos, concorrentes e perpendiculares. Questão 12. Mariana é uma menina de 10 anos. Ó, nós temos uma Mariana muito esperta que ganhou um cachorrinho de nome Duque. Ela estimou que precisa comprar a caminha do Duque com 6 palmos de comprimento e que o palmo dela mede aproximadamente 15 centímetros. Na loja onde foi comprar a caminha, encontrou os seguintes modelos: modelo P, tamanho 20 centímetros, modelo M, tamanho 60 centímetros, modelo G, tamanho 100 centímetros, modelo XG, tamanho 150 centímetros. Assim, ela teve que estimar o modelo mais aproximado para o tamanho do Duque. Qual ela escolheu? O que ela precisa descobrir primeiro? A quantidade dos palmos, não é? Então, se foi 6 palmos, ela tem que multiplicar por o quê? 15. Por 15. Se ela multiplicar 6 por 15, vai dar qual valor? 6 vezes 15. Se fosse por 10 era 60, mas é por 15. Não, eu tô perguntando quanto que é 6 vezes 15? 90. Então aqui ele tá falando que o valor vai dar exato? Não. O valor ele tem que ir o quê? Aproximar, não é? Então qual que é o valor que mais vai aproximar dos 90 centímetros? Tamanho G, gente. Porque ele nem é muito, não vai passar muitos centímetros e nem vai faltar. Então ele quer algo aproximado. Então qual que é o número que mais aproxima de 100 aí? Isso mesmo. Então é o tamanho G. 13. No ano passado, Felipe e seus colegas fizeram um trabalho para a escola. Eles tiveram que, ao longo do mês, registrar se os dias eram de sol, nublados ou de chuva. Analise o cartaz que eles montaram. Então, domingo foram quantos dias de sol? 2. Quantos dias de chuva? 1. E quantos dias nublado? 2. Segunda? 1, 2, 3. Quantos de sol? 2.
Nublado. Ensolarado ou de chuva? Terça. Quantos foram de sol? Nublado. E de chuva? Quarta. Quanto sol? Nublado. E de chuva? Quinta. Sol, né? E nublado? E de chuva? Sexta. Quantos dias foram nublado ou de sol? E de chuva? E no sábado? Quantos dias de sol? E nublado? E de chuva? Então aqui ele fez a conta de todo mês de setembro, não é? Então o mês de setembro tem quantos dias? 30, não é? Então, de acordo com o cartaz, os dias de chuva correspondem a qual quantidade? Quantos dias teve chuva? Vamos contar? 1, 2, vamos contar lá? 7. Então é 7 de quanto? 7 de 30. Então qual que é a resposta correta? Letra C. 14. A família de Clara alugou um chalé para passar o final de semana. O chalé alugado está indicado no mapa abaixo com uma estrela amarela e o carro da família acaba de passar pela portaria. Observe. Então onde o carro está? Na portaria. E onde que é o chalé que eles alugaram? À esquerda e à direita. Então, para chegar até o chalé, eles vão ter que fazer o quê? Virar à esquerda, em seguida virar à direita. Isso mesmo, muito bem. Então, vocês conseguiram apresentar que vocês sabem o que é lateralidade. Vocês sabem o que é esquerda e vocês sabem o que é direita, né? Muito bem, então a nossa correção foi concluída de matemática. Eu vou estar postando lá no grupo.